amigos e amigas do Clube do Livro. Mais uma vez, vamos dar continuidade ao capítulo 10, Princípios Básicos do Ministério de Libertação. O livro que a gente está lendo, vocês já sabem, é O Avivamento do Odre Novo, do pastor Marcos de Souza Borges, conhecido como Pastor Cote. Chegamos no capítulo 10, graças a Deus, faltam apenas agora 3 capítulos. Hoje a gente vai tratar do Ministério de Libertação. O texto que nós vamos ler é: O justo é liberto pelo conhecimento, Provérbios 11 e 19. O meu propósito nesse capítulo é tentar quebrar alguns paradigmas errados, bem como esclarecer e reforçar conceitos básicos já mencionados, possibilitando uma visão equilibrada desta área de libertação. A gente sabe que tem muito preconceito, tem muito entendimento errado, distorcido a respeito do Ministério de Libertação. O campo da libertação é O campo de libertação é muito amplo e faço questão de reconhecer que não tenho todas as respostas, mas espero que essas colocações possam de alguma forma ajudar, esclarecer e incentivar você a uma dependência do Espírito Santo ainda maior. Libertação é diferente de expulsão de demônios. Libertação não é o ministério do sai-sai e do quebra-quebra. Isso não é libertação. Sabe aquelas orações mágicas que as pessoas fazem? Alguém chega e reclama: eu acho que eu tenho uma maldição na minha vida, e conta uma história. Daí a pessoa coloca a mão e, em nome de Jesus, eu quebro essa maldição que está na vida dessa pessoa. Isso não é libertação. Nem o pegar a cabeça de uma pessoa e ficar sacudindo, sai, em nome de Jesus. Isso também não é libertação. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Provérbios 26 e 2. Como o pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Se não houver uma causa na nossa vida, se não tiver uma causa na sua vida, uma maldição que foi lançada, uma maldição que está voando, porque ela está na geração, mas se não houver uma causa na vida da gente, ela não vai pousar na nossa vida. Libertação lida-se com sintomas reais e latentes. Libertação não é procurar chifre em cabeça de cavalo. Se não existe um sintoma claro a ser investigado, não há por que insistir numa libertação. Em contrapartida, mesmo que a pessoa já tenha passado por libertação, se um sintoma de maldição ainda permanece, é sinal de que ainda não se atingiu o ponto que precisa ser atingido. Então, para se procurar uma causa de maldição, precisa se identificar os sintomas. Se não tem sintomas de maldição na vida de uma pessoa, e nós já falamos sobre isso nos capítulos anteriores, então não tem por que ficar achando que tem uma maldição ou procurando chifre em cabeça de cavalo, como o escritor coloca aqui. Porque primeiro precisa se identificar sintomas claros de maldição. Se tem o sintoma, então daí sim vai se procurar a causa. Do contrário, não tem por que fazer isso. A libertação não é analfabeta.
sabe ler os sintomas reais, bem como os desconsiderar os irreais. Ler os sintomas é o ponto de partida para se chegar à causa. Quando se tem uma maldição, existem sintomas claros que identificam que existe uma maldição. A partir do momento que a gente identifica os sintomas, então daí a gente vai conseguir chegar até a causa. A libertação não é surda, é necessário ouvir muito a pessoa e também o Espírito Santo. Definindo a libertação. Libertação é o ato de percorrer a distância entre um sintoma claro de maldição e a sua verdadeira causa. Inspirados pelo discernimento que vem de Deus, resolvendo as desordens espirituais implícitas na história da pessoa, geracional e territorial da pessoa em questão, redimindo iniquidades e pecados ainda não tratados, anulando a respectiva ordem judicial que foi dada aos demônios, desabilitando-os, bem como impedindo estas interferências e influências punitivas. Dessa forma, as raízes são atingidas e o sacrifício de Jesus cumpre o seu propósito, sendo aplicado com eficácia. A pessoa que vai ajudar, que vai interceder, que vai conversar com a pessoa que está buscando essa libertação, essa cura para ela vai percorrer a distância entre um sintoma claro de maldição até a sua verdadeira causa. E isso não é feito de qualquer maneira. Precisa ter discernimento que vem de Deus. Quando a pessoa tem discernimento, a pessoa vai ajudar, ela vai aplicar a palavra, ela vai ajudar a pessoa a colocar ordem nas desordens espirituais que tem na vida da pessoa, na história da pessoa. O Ministério de Libertação nada mais é que o processo de constatar os verdadeiros sintomas, denunciando e definindo os correspondentes pecados e iniquidades ainda não resolvidos. A pessoa precisa constatar os verdadeiros sintomas. A partir daí, vai ser denunciado o pecado, a iniquidade. Porque tem pessoa que ela está lidando com maldição, que ela está com problemas seríssimos, sofrendo muitas coisas na vida dela, e tem um pecado na vida dela, mas ela nem sabe que aquilo é pecado. Ela acha que ela tratou e que está tudo bem. Por exemplo, uma pessoa que casa em desonra os pais. Ela acha que porque daí ela foi lá, depois de muita desobediência, depois de muita teimosia, depois de muitas fugidas pela janela, escondido dos pais, depois de uma série de teimosia às vezes, daí surge a gravidez, digamos assim. Daí vai lá, casa no cartório e tá tudo bem, eu corrigi o meu pecado. A pessoa não entende que ela vai precisar se arrepender, que ela pecou gravemente contra os pais, mas antes de pecar contra os pais, ela pecou contra os céus. Então, no acompanhamento, no processo, vai se identificar. E tem outros tipos de pecado que a pessoa acha que resolveu de uma maneira civilizada, mas espiritualmente ela nem identificou aquilo como pecado. Esse mapeamento nos capacita a fazer orações inteligentes e as confissões necessárias. É um caminho fundamental para atingir uma libertação consistente. Repetindo, libertação é o ato de uma pessoa percorrer
o caminho entre um sintoma demoníaco real, de comportamento, sentimento, pensamento, doenças, bloqueios, etc., até a sua verdadeira causa, brecha espiritual, pessoal, territorial ou hereditária, guiada por um discernimento do Espírito Santo, e depois levar essa verdadeira causa até a cruz e pela cruz de Cristo, onde tudo é definitivamente tratado e resolvido. Só podemos ir à cruz pela cruz, o que envolve humilhação, confissão, renúncia, reconciliação, obediência e muito quebrantamento. Para nós chegarmos à cruz de Cristo, para nós levar esse pecado até a cruz de Cristo, nós só chegamos à cruz pela cruz. O detalhe é que as pessoas não querem se humilhar. Muitas das vezes, se humilhar para a gente é muito complicado. A gente não quer confessar, a gente não quer renunciar, a gente não quer dar o primeiro passo para a reconciliação. Obediência é muito difícil e nós não queremos, é ruim se quebrantar, ter quebrantamento, mas é o único caminho, é a cruz que nos leva a esse estado de humilhação. A confissão, a renúncia, a reconciliação, obediência e muito quebrantamento. Desta maneira, nesse estado de cruz, a gente chega até a cruz de Cristo para que a gente seja limpo, para que a gente entregue, para que a gente largue esse pecado na cruz de Cristo. Sejam pecados que pessoas pecaram contra nós, seja o pecado que nós pecamos contra pessoas. Nós precisamos ir até a cruz para alcançarmos a purificação do sangue de Jesus. Vamos continuando. Libertação produtiva enfatiza o aspecto investigatório do ministério sacerdotal. A libertação produtiva, porque tem libertação que ela não é produtiva, mas a produtiva, ela enfatiza o aspecto investigatório do ministério sacerdotal. Estudando o ofício sacerdotal no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levíticos, entendemos claramente essa responsabilidade de investigar para diagnosticar situações específicas, como na lei da praga, na lei da lepra, na lei do adultério, lei do homicida, etc. O sacerdote, tinha que fazer a investigação para ele definir o que seria aplicado ali, o que seria feito com aquela pessoa, com aquela situação que tinha acontecido. Porque se tinha uma maldição, tinha que estudar na lei como tratar aquela situação. E a libertação hoje, para nós ajudar alguma pessoa, para nós conduzir uma pessoa à libertação, nós precisamos entender isso, que a gente precisa investigar, que a gente precisa buscar na palavra de Deus como tratar aquela situação, como conduzir aquela situação. Por isso está claramente colocado aqui que é através da palavra, do ofício sacerdotal, No livro de Levítico, a gente entende claramente a responsabilidade de investigar para diagnosticar situações específicas. Por isso ele coloca que é um aspecto do ministério sacerdotal.
A Bíblia não apenas estabelece uma esfera de mapeamento de maldições dentro de um campo de 3 a 4 gerações, como também estabelece uma esfera de confissão de iniquidade em torno de 10 a 14 gerações. Estes textos seguintes e muitos outros nos dão uma indicação dessa questão. 3 a 4 geração. A gente já estudou em capítulos anteriores que para você identificar o sintoma, né, como ele coloca, uma esfera de mapeamento espiritual dentro de 3 a 4 gerações. Precisa entender, precisa encontrar sintomas de maldição hereditárias, geracional, tem que ter as 4 gerações, tem que ter sintomas. Na vida dos meus filhos, digamos, na minha, na geração do meu pai e dos meus avós. Assim, a gente consegue identificar, a gente entra nesse campo de mapeação, a gente consegue mapear. E uma vez identificando os pecados geracionais, a gente encontrando a causa do porquê tanto sofrimento, quando a gente confessa, quando a gente se arrepende, quando a gente confessa ser dessa geração, a gente estará atingindo de 10 a 14 gerações. Atos proféticos e intercessão corporativa. A diferença básica entre a oração e a intercessão é que na oração você ora pela pessoa e na intercessão você ora assumindo o próprio lugar da pessoa. Um ato profético na libertação pode ser definido como uma intercessão por identificação em relação a alguém encenando algo que precisa acontecer no futuro. Um ato profético feito sob a orientação do Espírito Santo tem o poder de produzir em relação ao objetivo que se pretende uma concordância entre o céu e a terra. O que ligares, pois, na terra, será ligado nos céus, e o que desligares na terra, será desligado nos céus. Mateus 16, 19. Aqui eu entendo que fica bem claro que a diferença básica entre orar por alguém e interceder. Porque quando nós oramos pela pessoa, mas quando nós intercedemos, nós conseguimos se colocar no lugar da pessoa. A gente assume, a gente entra naquele lugar. O clamor da gente, o arrependimento da gente, o pedido de perdão da gente é como se fosse eu mesma no lugar da pessoa. Eu entro nesse lugar. Eu me coloco no mesmo nível dessa pessoa. Eu tenho um coração que eu consigo clamar, pedir ajuda ao Senhor, eu consigo me humilhar, eu consigo buscar do Senhor aquela ajuda como se fosse para mim. Eu assumo, por exemplo, se eu for fazer um ato profético, por exemplo, pedir perdão. Como mãe, eu posso me colocar no lugar da mãe, eu posso sentir a dor daquela mãe, eu posso pedir perdão para uma filha, para uma moça, como se eu mesma tivesse ofendido, tivesse maltratado aquela mulher, aquela moça, aquela jovem, aquela adolescente. Eu preciso ter esse coração de me colocar no lugar dessa pessoa. Buscar o perdão dessa filha como se fosse eu mesma. Isso é um ato profético. E ele coloca o texto de Mateus, que é: o que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Libertação não é fruto de uma oração mágica. Já falamos sobre isso, mas acho importante reforçar
Libertação não é simplesmente o resultado de uma oração mágica que produz solução fácil. Isso é ilusão. Apenas nutre ainda mais a irresponsabilidade espiritual de pessoas acomodadas. Daqui nasce o hipocondrismo evangélico, que transforma a igreja numa prisão, onde tantos se encontram escravos de filas de oração e exorcismo. Então, a pessoa achar que se ela for numa determinada denominação, ela fizer uma determinada campanha e ela receber uma oração de uma pessoa muito fervorosa, isso vai libertar ela sem entender a causa, sem confissão, sem, ela quer só na verdade um alívio, ela quer só na verdade uma resposta fácil para aquilo que ela está passando. E isso não pode ser considerado libertação. Coração responsável e responsivo. Olha só que profundo. Coração responsável e responsível. A libertação depende muito mais da pessoa que precisa dela do que do libertador. Aqui eu vejo algo extremamente interessante. Por quê? Porque na maioria dos casos, a pessoa em questão, que está debaixo de um jugo de maldição, ela está com sérios problemas, ela está num cativeiro espiritual, ela é levada a pensar, na maioria das vezes, que depende da pessoa que vai orar. Se aquela pessoa orar por mim, se for aquela pessoa que é muito fervorosa, se for aquela mulher de Deus ou aquele homem, então eu vou ser liberta. Mas não é verdade. A libertação depende muito mais da pessoa que precisa dela do que do libertador. O governo moral de Deus abrange não apenas a vontade de Deus, mas principalmente a vontade do homem. A cruz é um pacto, e o pacto entre Deus e a raça humana. O sangue de Jesus é o símbolo de uma aliança. É o apelo do coração de Deus em busca de uma resposta no coração do homem. Sem uma resposta do homem, a cruz não tem sentido. Deus é um Deus pessoal. Os benefícios da cruz não podem ser apropriados sem que assumamos nossa responsabilidade pessoal no pacto que a salvação e a santificação nos conferem. Os benefícios da cruz não podem ser apropriados sem que assumamos a nossa responsabilidade pessoal. Para nós sermos libertos, nós vamos precisar do benefício da cruz, de um dos benefícios da cruz. Mas se nós não assumir a nossa responsabilidade pessoal diante da cruz, se nós não entrarmos nesse pacto, como que nós vamos acessar esse benefício? O Espírito Santo age na mesma profundidade em que a cruz penetrou em nossas vidas, nem mais, nem menos. O que a cruz de Cristo significa para mim? O que a cruz de Cristo significa para você? Todo o imensurável poder da redenção da cruz está restrito à nossa voluntariedade e à nossa resposta. Sem um coração responsivo, neutralizamos a libertação. Também não devemos buscar apenas a bênção de Deus em si, devemos buscar os mandamentos de Deus, e a bênção vai nos achar. A bênção segue quem segue responsavelmente os mandamentos de Deus. E é aqui que muita gente para no processo de libertação. Quando ela descobre
que ela precisa seguir responsavelmente os mandamentos de Deus, que ela precisa observar os mandamentos de Deus, que ela precisa ir mais profundo, ela precisa descobrir porquê do mandamento e ter prazer na lei do Senhor e meditar na lei do Senhor de dia e de noite, então daí ela acha muito difícil e ela para por ali. É por isso que nós temos tantas pessoas dentro das igrejas, infelizmente, que começaram, que vão nos primeiras e depois elas param pela metade do caminho. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Deuteronômio 28, do 1 e o 2. Um processo de libertação não é um fim em si mesmo. Libertação faz parte do que Paulo chama de todo o conselho de Deus. A santificação tem várias facetas, a libertação é apenas uma delas. Talvez a mais básica. Libertação é um agente facilitador que aponta para uma possibilidade sólida e completa de santificação. Libertação não é tudo. Ela apenas abre o caminho para uma vida de fé e obediência. Quando a libertação não leva a posições de obediência, o processo torna-se viciante e doentio. A libertação é incompleta e perigosamente irreversível sem a obediência. Se nós não entender isso, que a libertação é apenas uma faceta da santificação, e talvez a mais básica, como ele coloca aqui, nós não vamos chegar a dar continuidade na santificação, porque a santificação ela tem um início, depois ela tem um processo progressivo, né? A santificação progressiva, como coloca o pastor Luciano Subirá, sabiamente ele coloca isso. Se nós não entendermos que na libertação, ela é o fundamento. A gente é liberto de todas as amarras, de todo pecado que nos rodeia, que nos atrapalha, que nos mantém em cativeiro. A libertação, ela nos desprende de tudo isso. Mas ela terá continuidade, nós temos que progredir na santificação. A libertação, ela apenas abre o caminho para uma vida de fé e obediência. Então, quando algumas pessoas começam a descobrir que para serem libertas, elas precisam aprender a se submeter e elas precisam aprender a obedecer, então isso já começa a ficar difícil para elas. Porque uma das maiores dificuldades do ser humano é a obediência. Em 2 Coríntios 10, do 3 ao 6, está escrito: porque embora andando na carne, não militamos contra a carne, pois as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios e todo baluarte que se ergue contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para vigiar toda desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Olha só que profundo isso aqui. Isso é libertação. É a pessoa descobrir que não militamos na carne. É entrarmos nas regiões celestiais e termos as armas da nossa milícia, da nossa guerra, é descobrir que essas armas, elas são poderosas em Deus
para a demolição de fortalezas, derribando raciocínios, sabe? Quando a gente começa a aplicar a palavra de Deus de forma que as armas, elas começam a entrar em ação e nós vamos sendo libertos. E por causa dessa nossa obediência, quando nós cumprimos essa obediência de nos submeter a isso, então sim, nós estaremos prontos. E estando prontos para vingar toda desobediência. Quando mesmo? Quando for cumprida a vossa obediência. A consumação de uma vida vitoriosa só se dá quando se constrói um caráter de obediência em relação às áreas de derrota que sofreram um processo de libertação. Um caráter de obediência é o ápice da batalha espiritual, onde consolidamos em nossa vida a vitória da cruz. Todo o processo de libertação que não visa construir um caráter de obediência é irresponsável e perigoso. O processo de libertação é sucedido por um período de provas. Outro detalhes do Ministério de Libertação que as pessoas têm dificuldade de entender. Todo o processo de libertação é sucedido por um período específico de prova em relação à área recuperada. Não podemos manter a libertação sem enfrentarmos e sermos aprovados em provas nas quais tínhamos uma história de fracassos. Não é que a pessoa vai ficar uma vida inteira na prova. Não é que a pessoa vai ficar uma vida inteira de sofrimento. Não, é um período específico. Pessoas provadas e aprovadas são transformadas. Não há santidade de caráter sem aprovação espiritual. É necessário exercitarmos voluntariamente nossa escolha, optando pela santidade de Deus. Preste atenção, não há santidade sem caráter, sem aprovação espiritual. Não há santidade de caráter sem aprovação espiritual. É necessário exercitarmos voluntariamente nossa escolha, optando pela santidade de Deus. O revide demoníaco, nesse caso, não é apenas uma tentação demoníaca, mas uma prova de Deus que visa conduzir a pessoa a uma vida espiritual estável e vigorosa. Depois que passamos pelo processo de libertação em uma área que a gente sempre perdia, que a gente sempre se sentia derrotado, sempre se sentia fracassado, quando nós somos libertos naquela área, nós vamos ser colocados à prova. Vai vir sobre as nossas vidas uma prova naquela área. E enquanto estivermos sendo provados, teremos que fazer a escolha de optar pela santidade de Deus. Porque durante o processo de libertação, a gente aprende o que fazer nesta situação. Qual é as minhas atitudes, qual é a minha posição, como eu devo me portar nessa situação. A gente aprende quando a gente está no processo da libertação. Tá, a gente foi sarado, a gente foi tratado. Daí vai vir sobre as nossas vidas e é o Senhor que vai permitir. Essa prova, ela é conduzida por Deus e virá sobre nós essa tentação demoníaca, esse demônio que vai ser liberado para fazer isso. Ele está vindo da parte de Deus. Por exemplo, uma pessoa que foi tratado, que precisou passar por um processo de libertação,
porque sempre se sentiu rejeitada, uma pessoa que foi extremamente rejeitada. Ela tinha na vida dela, ela se sentia uma pessoa deixada de lado, sempre não era aceita no grupo de amigos, ela estava sempre se sentindo rejeitada. Ela vai passar por um processo de libertação, ela precisa ser liberta. Quando for tratado toda essa questão, ela vai passar por uma prova para ver como que ela vai se comportar agora que ela sabe que ela é liberta, agora que ela sabe que ela é muito amada pelo Senhor, agora que ela sabe que ela foi aceita, que ela foi recebida no reino de Deus. Ela vai ser provada nessa área. E daí como ela vai conduzir isso? Ela vai optar pela santidade, ela precisa fazer uma escolha de reagir a certas situações que vão vir sobre ela de acordo com o estilo de vida santo, de acordo com as maneiras que Deus reage e não de qualquer maneira. O revire demoníaco nesse caso não é apenas uma tentação demoníaca, mas uma prova de Deus que visa conduzir a pessoa a uma vida espiritual estável e vigorosa. É possível que venha uma luta 7 vezes mais forte do que aquela que estamos acostumados. Jesus alertou sobre a possibilidade de o espírito desalejado voltar com 7 espíritos piores, para um ataque de impacto contra nossas vidas, numa tentativa desesperada de recuperar o terreno perdido. Ao resistir à prova de impacto, pois muito maior é o que está em nós do que está no mundo, a possibilidade de viver uma liberdade total é de 100%. Isso eu acho incrivelmente maravilhoso. Por essa garantia de que, se nós crermos nas armas espirituais, se nós entendermos, se nós, pela fé, que aquele que está conosco, ele é maior do que está no mundo, ao resistir a essa prova de impacto, pois muito maior é o que está em nós do que está no mundo, a possibilidade de uma libertação total é de 100%. Jesus também alertou-nos que demônios, quando desalojados, vão procurar descanso em lugares que lhes são convenientes, ou seja, alguém de preferência da nossa família que lhes dê um espaço. O mais provável aqui é que eles estão rondando nossa família, de onde terão uma base estratégica para o contra-ataque. Viu só que detalhes interessantes aqui? É notório que muitos de nós, ao nos convertermos e sermos libertos, passamos a ser fortemente resistidos e afrontados por nossos familiares. Por isso Jesus disse que os nossos inimigos seriam os da nossa própria família. Na verdade, estaríamos sendo atacados pelos demônios que antes abrigávamos em nossa vida, através da pessoa a quem mais amamos, que por alguma brecha os alojaram. Essa, obviamente, não é uma prova fácil. Precisamos discernir a natureza da batalha para não entrarmos no jogo do inimigo, lutando contra carne e sangue. Dessa forma, a libertação torna-se um trampolim para uma vida crescente de santidade e autoridade. Muitas das vezes, no período de provas, dependendo da área em que for, pode ser algumas pessoas que trabalham conosco, pode ser algumas pessoas que congregam conosco, pode ser alguém do nosso círculo de amigos, sabe? Alguém que a gente gosta muito, alguém que a gente quer muito bem, aqueles que nos são queridos. Essas pessoas, elas podem servir, elas podem ser usadas, elas podem, para que nós venhamos ser provados,
Mas se nós estivermos preparados, se nós estivermos em oração, se nós estivermos na dependência do Espírito Santo, a gente passa na prova, a gente vence a prova. E daí, dessa forma, a libertação torna-se um trampolim para uma vida crescente de santidade e autoridade. Libertação é para os verdadeiros filhos. A experiência de muitos libertadores tem assegurado que apenas devemos submeter a um processo mais profundo de libertação aquelas pessoas comprometidas com a verdade e com a santidade. É o pão dos filhos. Libertação é somente para as pessoas que estão debaixo do senhorio de Jesus e que o buscam verdadeiramente. Por quê? O porquê disso? Porque se a pessoa ela não estiver debaixo do senhorio de Jesus, se ela não se submeter a isso, se ela não quiser muito isso, ela não tem como alcançar a cura, a libertação, o benefício da cruz. Porque a libertação é para os filhos. O perfil do libertador. Libertação não é uma fórmula, mas uma unção de discernimento e intercessão que flui do relacionamento do libertador com Deus. A libertação ela não é uma fórmula, não é qualquer pessoa que acha que se ela pegar a fórmula com o pastor fulano faz assim, 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 assim. Daí ela pega aquela fórmula e ela quer atuar no Ministério de Libertação usando uma fórmula. Mas não tem nada de especial na fórmula. Porque é uma unção de discernimento e intercessão. Por que intercessão? Porque nós vimos ali, algumas páginas atrás, que o libertador, a pessoa que vai ser um canal de Deus na vida da pessoa, ela precisa ter disposição, ela precisa de ter muito amor, ela precisa se aplicar naquilo que ela está fazendo. Não é uma maneira de qualquer jeito que a pessoa vai fazer isso. Então, a pessoa precisa ter essa unção, esse discernimento que flui do relacionamento com Deus. Não tem uma maneira, não tem uma fórmula específica. Conforme a pessoa tem direção, orientação, o Espírito Santo vai conduzindo e a pessoa que está caminhando com ela vai sendo liberta. Essa autoridade do Senhor Jesus dado para essa pessoa vai fluindo. E isso está, o fundamento disso é onde? É no amor da pessoa. E esse amor ele só vem do Senhor Jesus. Nós não temos condição de ter esse amor simplesmente por nós. É que vai alcançar a vida daquela outra pessoa. Considerações básicas sobre a batalha espiritual. O maior inimigo da batalha espiritual são os extremos que vêm de um discernimento imaturo. As considerações básicas sobre batalha espiritual. Então, pessoas com discernimento, não têm discernimento ou têm um discernimento muito imaturo, sabe, aqueles extremos, isso são o inimigo da batalha espiritual. Espiritualizar o natural. Por causa da imaturidade, a pessoa espiritualiza tudo. Só que, por outro lado, a pessoa tem uma tendência de naturalizar o espiritual. E isso também não é uma coisa legal. Não tem como a pessoa fazer isso.
Jesus nos alertou que as tradições humanas anulam os mandamentos de Deus. Aqui começamos a bloquear o fluir de Deus e o nosso discernimento. Em muitos casos, apenas perderemos tempo em aconselhamento exaustivos e ineficientes. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa está tratando, lidando com algo que é espiritual, tem uma causa, tem uma trava, e a pessoa não consegue identificar, ela acha que aquilo é normal, ela acha que aquilo é natural. Ou às vezes tem algo que é natural e a pessoa espiritualiza, acha que tem que ser liberto e ver demônios onde não tem. Então são os dois extremos. E isso é o inimigo da batalha espiritual. Andando com as duas pernas. Não podemos separar aconselhamento de libertação. Na área da libertação tem as duas coisas. Tem a área que é aconselhamento e libertação. Aconselhamento lida basicamente com os males psicossomáticos, as questões da alma. A pessoa precisa, numa conversa, num aconselhamento, fazendo perguntas, se aproximando daquela pessoa, a pessoa vai identificar, né, se é algo psicossomático, se é algo, ou se é uma questão de libertação. A área de libertação lida basicamente com males, né, do espírito. Pneuma, espírito, e soma igual a corpo. Essa é uma terminologia que acabei criando na tentativa de definir os problemas espirituais que afloram no emocional. Então, a libertação, ela vai acontecer aonde? No espírito. Quando o espírito está aprisionado, ele vai precisar de entrar, ele vai precisar de ser liberto. Para então, a pessoa, depois de liberta, ela vai estar livre para fazer aquele tratamento de cuidados da alma. Então, não tem como fazer uma coisa sem a outra. Precisa de aconselhamento, precisa de estar as 2 ou 3 pessoas, precisa de ter muita conversa, para chegar à conclusão de que se precisa ou não de libertação. Ataques de dentro para fora. Sabemos que o sangue de Jesus é uma proteção poderosa contra todo ataque demoníaco. Cada vez que pecamos, basta acessar o sacrifício de Jesus através do arrependimento e da confissão. Porém, a partir do momento em que não podemos ser atacados de fora para dentro por causa do sangue de Jesus, a estratégia do inimigo é nos atacar de dentro para fora, através de brechas que ainda existem em nossa personalidade. Essa foi a estratégia de Sanbalate e Tobias contra Neemias, infiltração. São aquelas áreas que o inimigo vai procurar uma fraqueza, uma limitação na personalidade da pessoa, e ele começa a infiltrar pensamentos, sentimentos, tristezas, desânimos, para a pessoa assumir como seu. Quando a pessoa começa a dizer, encontrei meu principal inimigo, eu mesmo, minhas emoções descontroladas, meu desânimo espiritual, meus desejos malignos, meu temperamento que nem eu mesmo suporto. Precisamos investir nessa reestruturação interna da personalidade. Porque quando a pessoa ela está se vendo dessa maneira, e quando a pessoa não tem equilíbrio emocional, e quando a pessoa ela não se suporta, daí começa a entrar, ela assume esses desequilíbrios, esses exageros como é só dela, o problema sou eu. Ela não consegue ir além disso. Espero que os próximos capítulos
possam ajudá-lo nesse sentido. Então, o capítulo 11 vai nos ajudar a entender como a gente vai agir de forma que a gente vai trabalhar numa reestruturação interna da personalidade. Vai ser trabalhado na questão específica da personalidade. Amém? Espero que esse capítulo tenha sido bom para você. Foi um prazer, novamente, a gente concluir mais um capítulo. Que Deus nos abençoe grandemente. Que diz o pastor Lamartine. Um beijo grande para vocês e até o próximo, se Deus quiser.